Você já teve aquela sensação estranha de estar vivendo em câmera lenta enquanto o mundo inteiro corre? Como se todos ao redor soubessem exatamente para onde estão indo, com um GPS interno funcionando perfeitamente, enquanto você está ali, parado no meio da estrada, sem saber se vira à direita ou à esquerda. Essa sensação não é rara, ela é quase universal. É o vazio que aparece quando você para um pouco da correria e se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido disso tudo? Existe uma pergunta que assombra a alma humana desde sempre. Minha vida tem um propósito? Ou estou apenas existindo, respirando, ocupando espaço, esperando por algo que nunca chega? Essa não é uma pergunta só filosófica. É uma pergunta que dói, que acorda você no meio da madrugada, que te faz questionar cada decisão, cada relacionamento, cada escolha que você fez até aqui. E muitas vezes, a resposta parece estar em um silêncio tão profundo que chegamos a pensar que não existe resposta. Mas existe algo ainda mais perturbador: a sensação de que você está atrasado, de que perdeu o timing da vida, de que existe um cronômetro invisível marcando o tempo certo para cada coisa, e você, de alguma forma, ficou para trás. Casa até os 30, sucesso até os 35, filhos até os 40. Como se a vida fosse um projeto com prazo de entrega. E quando as coisas não acontecem no tempo esperado, surge aquela angústia silenciosa. Será que eu falhei? Será que é tarde demais? O que vou compartilhar hoje não é sobre motivação. Não é sobre acelerar a vida ou forçar resultados. É sobre algo muito mais profundo: o tempo de Deus, ou, se preferir uma linguagem menos religiosa, o tempo da alma. Esse tempo que não segue o relógio da pressa, que não obedece aos prazos sociais, que funciona com uma lógica completamente diferente do mundo que nos cerca. Carl Jung, um dos grandes estudiosos da alma humana, sabia disso. Ele percebeu que a alma tem seus próprios ciclos, suas próprias estações, seus próprios ritmos. Jung descobriu que quando vivemos desconectados desse tempo interno, quando forçamos a vida a seguir apenas o tempo cronológico, algo dentro de nós adoece. Não é depressão, não é preguiça, é a alma resistindo. É ela dizendo: você está vivendo na velocidade errada, você está tentando colher frutos de sementes que ainda estão germinando. E essa resistência se manifesta como vazio, como sensação de que nada faz sentido, como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Talvez você tenha tentado de tudo para encontrar esse sentido. Mudou de emprego, de cidade, de relacionamento, leu livros, fez terapia, meditou. E ainda assim alguma coisa permanece inquieta lá dentro. Como se houvesse uma conversa importante acontecendo em uma língua que você não consegue compreender. Jung chamava isso de o diálogo com o inconsciente. A alma tentando se comunicar através de sintomas, através de crises, através desse vazio que insiste em aparecer. A verdade é que o sentido da vida não é algo que você encontra pronto, como um tesouro enterrado. Ele não está esperando por você em lugar nenhum. O sentido é algo que você constrói dia após dia, na relação íntima entre quem você é e como você escolhe viver. É um diálogo constante entre sua essência e sua existência. E esse diálogo acontece no tempo da alma, não no tempo do relógio. Por isso parece que demora tanto. Por isso parece que você está atrasado quando, na verdade, está exatamente onde precisa estar. Hoje vamos explorar juntos por que a vida às vezes parece sem sentido, por que você sente que está atrasado para a própria vida e como o tempo de Deus, ou da alma, pode ser completamente diferente do que você imagina. Vamos entender que talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para que algo importante possa nascer. Algo que não pode ser apressado. Algo que precisa do seu tempo para amadurecer. Porque, no final das contas, a pergunta não é se a vida tem sentido. A pergunta é: que sentido você está disposto a construir com o tempo que tem? E como você pode aprender a confiar no ritmo da sua alma, mesmo quando ela parece fora de sincronia com o mundo? Mesmo quando ela sussurra em uma linguagem que você ainda está aprendendo a compreender? Mesmo quando o silêncio
É a única resposta que você recebe por enquanto. Antes de mergulharmos mais fundo nesta jornada de autocompreensão, quero fazer uma pausa para agradecer a todos vocês que nos acompanham. Vocês são a razão pela qual continuamos criando este espaço de reflexão e cura. Aqui, não buscamos respostas fáceis ou motivação superficial. Nosso compromisso é com a verdade do que você está vivendo, com o entendimento profundo daquilo que move sua alma, daquilo que a inquieta e daquilo que a cura. É impressionante como pessoas de todos os cantos do Brasil e até mesmo de outros países chegam até nós buscando esse tipo de conteúdo terapêutico. Isso me faz perceber que a sede por autoconhecimento, por compreensão genuína da existência, é universal. Não importa onde você nasceu, que idade tem ou em que fase da vida está. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com essas questões existenciais profundas que tocamos aqui. Cada comentário, cada mensagem que recebo, carrega uma história única de busca por sentido, de tentativa de compreender os ritmos internos, de coragem para olhar para dentro quando o mundo só oferece distrações externas. É um privilégio imenso fazer parte dessa jornada com vocês. Por isso, comenta aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha. Quero sentir essa conexão que transcende distâncias físicas, essa rede de almas em busca de verdade e cura. Agora, vamos juntos para o conteúdo que pode transformar sua relação com o tempo, com o sentido e com sua própria existência. Vamos mergulhar nessas águas profundas da alma humana, onde as respostas mais importantes não chegam como revelações súbitas, mas como sussurros que precisamos aprender a escutar no silêncio do nosso coração. Existe um silêncio que mora dentro de você e que não tem nada a ver com a ausência de ruído. É um silêncio que aparece no meio da festa, no meio da conversa, no meio da vida acontecendo ao redor. É aquele momento em que você para e pensa: e agora? O que eu faço com isso tudo? É o silêncio que surge quando você conquista algo que desejava muito e, em vez da alegria esperada, sente um vazio estranho, como se houvesse algo faltando que nem você consegue nomear. Esse silêncio assusta porque ele revela uma verdade incômoda. Você pode estar vivendo uma vida que não é sua, uma vida construída com base nas expectativas dos outros, nos padrões sociais, naquilo que deveria te fazer feliz. Mas a alma não se engana. Ela sabe quando você está representando um personagem, mesmo que seja um personagem bem-sucedido, admirado, invejado pelos outros. Ela sente a desconexão. E essa desconexão se manifesta como um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Jung percebia que muitas pessoas chegavam ao seu consultório não porque estivessem doentes, mas porque estivessem vivas demais para aceitar uma existência morta. O silêncio interno que tanto assusta é, na verdade, a voz da alma tentando chamar sua atenção. É ela dizendo: você está perdendo sua vida, tentando viver a vida que outros esperam de você. É um alarme existencial, não uma doença. É saúde mental reagindo à falta de autenticidade. O problema é que aprendemos a temer esse silêncio em vez de escutá-lo. Enchemos os dias de atividades, de compromissos, de barulho, de qualquer coisa que nos impeça de ficar sozinhos conosco. Porque sozinhos conosco, sem as máscaras, sem os papéis sociais, sem as distrações, temos que enfrentar a pergunta que não quer calar: quem eu sou quando não estou sendo o que os outros esperam que eu seja? Essa pergunta dói, porque implica reconhecer que talvez você tenha passado anos, talvez décadas, vivendo no piloto automático, seguindo roteiros que não escreveu, perseguindo sonhos que não sonhou, construindo uma vida que pode impressionar os outros, mas que deixa você com a sensação de estar assistindo a um filme da sua própria existência, em vez de protagonizá-la. O silêncio que assusta é também o silêncio que cura. Porque é nele que você começa a escutar sua voz verdadeira, não a voz que aprendeu a imitar para ser aceito. É nele que você começa a sentir seus desejos reais, não os desejos que foram implantados pela cultura, pela família, pela sociedade. É no silêncio que você encontra sua bússola interna,
aquela que aponta não para o norte magnético do sucesso social, mas para o norte verdadeiro da sua essência. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, começa com a coragem de ficar sozinho consigo mesmo, de aguentar o silêncio, de resistir à tentação de preenchê-lo com barulho, com ativismo, com qualquer coisa que te impeça de ouvir o que sua alma está tentando te dizer, porque ela tem coisas importantes para falar, sobre quem você é, sobre para onde você está indo, sobre o que realmente importa para você, além das aparências. O silêncio interno que tanto assusta é o mesmo silêncio onde nasce a clareza, onde você para de viver reagindo aos outros e começa a viver respondendo a si mesmo. Onde você para de perguntar o que eu deveria fazer e começa a perguntar o que eu realmente quero fazer. É no silêncio que você descobre que talvez não esteja atrasado para a vida. Talvez você esteja chegando na sua vida pela primeira vez. Mas isso exige coragem. A coragem de decepcionar quem tem expectativas sobre você. A coragem de abandonar planos que não fazem mais sentido. A coragem de admitir que talvez você tenha se perdido no caminho e precise parar, respirar e encontrar sua direção verdadeira. O silêncio assusta porque ele exige essa coragem, mas é também onde essa coragem nasce, no encontro íntimo e assustador consigo mesmo. A sociedade vende para você um cronograma da felicidade, como se a vida fosse uma linha de produção onde cada etapa tem seu prazo determinado. Terminar a faculdade até os 25, casar até os 30, ter filhos até os 35. Sucesso profissional até os 40. Como se existisse uma fórmula mágica, onde, seguindo esses prazos, você automaticamente encontraria satisfação e sentido. Mas a vida real não funciona assim. A vida real é bagunçada, imprevisível, cheia de desvios que no papel parecem atrasos, mas que, na verdade, podem ser exatamente o caminho. O tempo certo é uma ilusão cruel que transforma cada pessoa em refém de expectativas que não criou. Você se compara com outros que parecem estar no cronograma, enquanto você parece estar sempre um passo atrás. Amigos casando enquanto você ainda está descobrindo quem é. Colegas comprando casa enquanto você ainda está mudando de cidade atrás de si mesmo. Parentes tendo filhos enquanto você ainda está aprendendo a cuidar das próprias feridas da infância. Essa comparação não é só dolorosa, ela é profundamente destrutiva. Porque ignora um fato fundamental. Cada alma tem seu tempo de amadurecimento. Cada pessoa carrega uma história única, feridas únicas, dons únicos, que precisam de tempos diferentes para se manifestar. O que parece atraso pode ser, na verdade, profundidade. O que parece lentidão pode ser, na verdade, sabedoria da alma que sabe que algumas coisas não podem ser apressadas. Jung observou que muitas das crises que as pessoas enfrentavam na meia-idade vinham exatamente dessa tentativa de viver segundo cronogramas externos. Pessoas que seguiram à risca o manual social da felicidade e chegaram aos 40 sentindo-se vazias, perdidas, como se tivessem vivido a vida errada. Porque tinham vivido. Tinham vivido a vida que era esperada delas, não a vida que pulsava dentro delas. O tempo de Deus, ou o tempo da alma, funciona com uma lógica completamente diferente. É um tempo cíclico, não linear. Um tempo onde você pode estar gestando algo importante aos 45 que só vai nascer aos 50. Um tempo onde uma crise aos 30 pode ser a preparação para uma transformação aos 35. Um tempo onde o que parece estar demorando demais pode estar acontecendo na velocidade exata que sua alma precisa para processar, integrar, amadurecer. Pense na natureza. Você já viu alguém apressando uma árvore para dar frutos? Gritando com uma semente para crescer mais rápido? A natureza tem seus ritmos e suas estações. Tem tempo de plantar, tempo de regar, tempo de esperar, tempo de colher. E também tem tempo de podar, tempo de deixar a terra descansar, tempo de aparente inatividade, que é, na verdade, tempo de preparação. Por que você seria diferente? Por que sua vida teria que florescer o ano todo, dar frutos sem parar, crescer sem descanso? O mito do tempo certo,
Cria uma ansiedade existencial que rouba sua capacidade de estar presente. Você vive no futuro, projetando quando finalmente vai estar no lugar certo. Ou vive no passado, lamentando as oportunidades que deixou passar, os relacionamentos que não deram certo, as escolhas que hoje parecem erradas. Mas a vida acontece agora. O sentido se constrói agora. A alma se manifesta agora, não quando você estiver pronto segundo os padrões externos. Talvez você precise fazer as pazes com seu ritmo. Reconhecer que sua jornada não precisa parecer com a jornada de ninguém mais. Que seus tempos de silêncio, de aparente inatividade, de questionamento, não são sinais de fracasso. São sinais de profundidade. São sinais de que você está levando sua vida a sério demais para vivê-la de forma superficial. São sinais de que sua alma está trabalhando em algo que não pode ser apressado. O tempo certo não é uma data no calendário. É aquele momento em que você para de lutar contra seu ritmo natural e começa a dançar com ele. É quando você percebe que não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa aprender, para curar o que precisa curar, para se tornar quem precisa se tornar. E isso não tem prazo de validade. Isso não tem idade limite. Isso acontece quando tem que acontecer. No tempo de Deus, no tempo da alma. No seu tempo. Existe um momento na vida em que tudo que antes brilhava começa a perder o lustre. O trabalho que você gostava vira rotina. O relacionamento que te completava vira hábito. Os sonhos que te moviam viram peso. E você começa a pensar que algo está errado com você, que talvez seja depressão, que talvez você esteja sendo ingrato com a vida que construiu. Mas às vezes não é nada disso. Às vezes é sua alma chamando você para uma conversa séria sobre quem você se tornou e quem você deveria ser. Jung percebia que muitas das crises que as pessoas enfrentavam não eram patologia, eram tentativas da psique de se reorganizar. Era a alma adoecendo porque estava sendo forçada a viver em desacordo com sua natureza verdadeira. Como uma planta que murcha quando está no vaso errado, no lugar errado, recebendo os nutrientes errados. Não é a planta que está doente, é o ambiente que não é adequado para ela florescer. Esse chamado da alma é sutil no começo. Aparece como um descontentamento vago, uma inquietação que você não consegue explicar. Você tem tudo o que pensava que queria, mas algo fundamental está faltando. É como se você estivesse vivendo uma vida que cabe perfeitamente no papel, mas que não cabe na sua pele. Uma vida que faz sentido para todos ao redor, mas que está te deixando cada vez mais longe de você mesmo. A cultura moderna não sabe lidar com esse tipo de crise. Ela oferece antidepressivos para o que pode ser uma ruptura espiritual. Oferece terapia comportamental para o que pode ser um chamado para transformação profunda. Oferece distrações para o que pode ser um convite ao mergulho interno. Porque vivemos em uma sociedade que tem medo da profundidade, que prefere resolver sintomas a compreender causas, que quer acelerar processos que só funcionam na lentidão. Jung entendia que a alma tem uma sabedoria própria. Ela sabe quando você está se traindo, mesmo que você não saiba. Ela sente quando você está vivendo uma mentira, mesmo que seja uma mentira bonita, socialmente aceita, financeiramente estável. E quando isso acontece, ela começa a resistir, não por maldade, por amor. Por um amor tão profundo por quem você realmente é, que ela prefere te fazer sofrer a te ver desaparecer dentro de uma vida que não é sua. Essa resistência se manifesta de várias formas, como fadiga crônica que nenhum exame consegue explicar, como insônia que aparece justamente quando sua vida externa está mais organizada, como uma tristeza que não tem nome, que não tem causa aparente, mas que te visita todas as noites quando você fica sozinho com seus pensamentos, como uma irritabilidade que surge quando você precisa representar papéis que não condizem mais com quem você está se tornando. O chamado da alma é um convite para a honestidade radical consigo mesmo, para parar de fingir que está tudo bem quando não está, para admitir que talvez você tenha escolhido uma vida que parecia segura,
mas que está te matando aos poucos. Para reconhecer que o sucesso externo pode coexistir com o fracasso interno, que você pode estar ganhando o mundo inteiro e perdendo sua alma, como dizia a antiga sabedoria. Mas escutar esse chamado exige coragem, porque pode significar desapontar pessoas que investiram na versão de você que conhecem. Pode significar abandonar conquistas que custaram anos de esforço. Pode significar admitir que você se perdeu no caminho e precisa começar de novo, mesmo que isso pareça um retrocesso aos olhos dos outros. Pode significar escolher autenticidade sobre aprovação, verdade sobre conforto, alma sobre ego. Jung chamava esse processo de individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é, não quem os outros querem que você seja. É um processo que não tem fim, porque você está sempre se tornando. Mas tem um começo claro, o momento em que você para de resistir ao que sua alma está tentando te dizer e começa a escutar com o coração aberto, mesmo que a mensagem seja incômoda. O chamado da alma não é uma sugestão, é uma necessidade existencial. É sua essência lutando para sobreviver em meio a uma vida que pode estar sufocando quem você realmente é. E quando você finalmente atende a esse chamado, quando você finalmente dá espaço para sua verdade se manifestar, algo extraordinário acontece. A vida não fica necessariamente mais fácil, mas fica infinitamente mais real, mais sua, mais viva. Há fases na vida em que tudo parece desmoronar simultaneamente. O relacionamento que parecia sólido se desfaz. O trabalho que dava estabilidade vira fonte de angústia. Os planos que você construiu com tanto cuidado simplesmente se esvaem, e você fica ali, no meio dos escombros da vida que conhecia, se perguntando: por que agora? Por que tudo de uma vez? Como se o universo tivesse decidido testar sua capacidade de resistência, como se Deus tivesse se esquecido de você justamente no momento em que você mais precisava de apoio. Jung conhecia bem esse território sombrio da alma humana. Ele observava que muitas pessoas passavam por períodos que pareciam punições cósmicas, mas que, na verdade, eram processos de transformação profunda. Como uma cobra que precisa trocar de pele. Um processo doloroso, vulnerável, mas absolutamente necessário para o crescimento. A pele antiga não serve mais. Ela está apertada, limitando os movimentos, impedindo a expansão. Precisa sair, mesmo que isso deixe a criatura temporariamente desprotegida. Essa fase, que os místicos chamavam de noite escura da alma, não é uma punição. É uma purificação. É a vida te forçando a soltar tudo aquilo que você pensava que precisava para ser feliz, para descobrir o que realmente importa. É como se a existência te dissesse: você está se agarrando a coisas que não são suas, vivendo uma vida que não te serve, construindo sua identidade em bases falsas. É hora de recomeçar, mas dessa vez de dentro para fora. O tempo de Deus, nesses momentos, parece completamente desalinhado com suas necessidades. Você quer respostas, e Ele oferece silêncio. Você quer portas se abrindo, e elas parecem todas se fechando. Você quer sinais claros, e tudo que recebe é incerteza. É como se você estivesse falando uma língua, e a vida estivesse respondendo em outra. Mas há uma lógica invisível operando, uma sabedoria que você só vai compreender quando olhar para trás. Nessas fases de aparente destruição, algo está sendo gestado no invisível. Enquanto sua vida externa parece um caos, sua vida interna está sendo reorganizada. Velhas estruturas mentais estão sendo dissolvidas para dar lugar a uma compreensão mais madura. Antigos medos estão sendo confrontados para que você possa descobrir uma coragem que não sabia que tinha. Dependências emocionais estão sendo cortadas para que você possa encontrar sua força interior. O problema é que nós queremos a transformação, mas sem o processo. Queremos a borboleta, mas sem a lagarta ter que se dissolver completamente dentro do casulo. Queremos renascimento, mas sem morte simbólica. Queremos crescimento, mas sem a dor que o crescimento necessariamente traz. Queremos que Deus acelere o processo, que encurte o sofrimento,
que nos dê um caminho menos áspero. Mas algumas coisas não podem ser apressadas. Algumas lições só são aprendidas na dificuldade. Algumas forças só são descobertas na adversidade. Jung percebia que muitas pessoas saíam dessas crises profundas completamente transformadas. Não melhores no sentido superficial, mais ricas, mais bonitas, mais admiradas, mas melhores no sentido profundo, mais autênticas, mais conectadas consigo mesmas, mais capazes de viver com verdade, como se a crise tivesse queimado tudo que era supérfluo e deixado apenas o essencial. Como se a dor tivesse sido um fogo que purificou, não um fogo que destruiu. Mas para isso acontecer, você precisa aprender a confiar no processo, mesmo quando ele parece estar levando você na direção errada. Precisa acreditar que existe uma inteligência operando além da sua compreensão, uma sabedoria que vê o quadro completo enquanto você só consegue ver o pedaço que está vivendo. Precisa entender que o tempo de Deus às vezes parece atraso, porque é preparação. Parece abandono, porque é fortalecimento. Parece punição, porque é educação. A noite escura do sentido não é o fim da história. É o meio. É o ponto onde a lagarta vira sopa dentro do casulo, sem saber que está a caminho de se tornar borboleta. É o momento mais escuro antes do amanhecer, quando você não pode mais voltar a ser quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. É quando você precisa aprender a caminhar na escuridão, confiando que existe uma luz no final do túnel, mesmo que você não possa vê-la ainda. Vivemos escravizados por um tempo que não é nosso, o tempo do relógio, da agenda lotada, dos prazos implacáveis, das metas trimestrais. Um tempo linear, mecânico, que transforma cada minuto em produtividade, cada hora em resultado mensurável. Mas existe outro tempo operando em paralelo, um tempo que nossa alma conhece intimamente, mas que nossa mente aprendeu a ignorar. É o tempo do ritual, o tempo sagrado, o tempo onde as coisas importantes realmente acontecem. O tempo do relógio mede duração, o tempo da alma mede transformação. No relógio, uma hora tem sempre 60 minutos. Na alma, uma hora de conversa verdadeira pode valer mais que meses de conversas superficiais. No relógio, um dia tem 24 horas. Na alma, um dia de insight pode reorganizar décadas de confusão. São dimensões diferentes, que funcionam com lógicas diferentes, mas que a cultura moderna insiste em misturar, criando uma ansiedade existencial permanente. Jung percebia que muitos dos seus pacientes sofriam não por problemas psicológicos propriamente ditos, mas por viverem em desacordo com seus ritmos naturais. Pessoas que tentavam forçar processos internos a seguir cronogramas externos, que queriam curar traumas em 6 sessões, encontrar propósito de vida em um final de semana de workshop, transformar personalidade em um curso de 3 meses. Como se a alma fosse uma máquina que responde a comandos, não um organismo vivo que tem seus próprios ciclos. Na natureza, ninguém questiona por que uma árvore demora décadas para amadurecer ou por que uma rosa não floresce no inverno. Existe uma sabedoria ancestral que compreende os tempos de cada coisa. Tempo de plantar, tempo de regar, tempo de esperar, tempo de colher, tempo de crescimento, tempo de florescimento, tempo de dormência, tempo de renovação. Por que conosco seria diferente? Por que nossa alma teria que produzir insights, relacionamentos, realizações em ritmo industrial? O tempo de Deus é o tempo do ritual, não da rotina. É o tempo onde você planta uma intenção e confia que ela vai germinar quando for a hora certa. É o tempo onde você cuida de um relacionamento sabendo que intimidade verdadeira não se constrói em encontros marcados, mas em momentos espontâneos de abertura. É o tempo onde você investe em seu desenvolvimento sabendo que sabedoria não vem de informação acumulada, mas de experiência integrada. Esse tempo ritual tem suas próprias leis. Ele é cíclico, não linear. Você pode estar trabalhando em uma questão emocional há anos, aparentemente sem progresso, e de repente, em um momento inesperado, tudo se reorganiza, como se toda aquela preparação silenciosa finalmente encontrasse sua forma de se manifestar.
como se a alma estivesse gestando a transformação no invisível, até que chegasse o momento certo de nascer. É o tempo onde você não pode forçar alguém a te amar, mas pode criar condições para que o amor floresça. Onde você não pode garantir o sucesso de um projeto, mas pode se dedicar a ele com toda a sua energia, sabendo que o resultado final não depende só de você. Onde você não pode acelerar a cura de uma dor, mas pode estar presente com ela até que ela se transforme naturalmente em sabedoria. Quando você aprende a respeitar o tempo da alma, algo mágico começa a acontecer. As sincronicidades se multiplicam. As oportunidades surgem exatamente quando você está pronto para elas. Os relacionamentos que realmente importam aparecem no momento certo. Como se existe uma inteligência organizando as coisas de uma forma que sua mente controladora jamais conseguiria planejar. Jung chamava isso de sincronicidade, coincidências significativas que sugerem uma conexão profunda entre mundo interno e mundo externo. Como se quando você se alinha com seu ritmo natural, o universo também se alinha com você. Não por mágica, mas por coerência. Quando você para de lutar contra seu tempo interno, você fica mais presente, mais atento, mais capaz de perceber e aproveitar as oportunidades que sempre estiveram ali. O tempo do ritual não é mais lento que o tempo do relógio. É mais profundo. É o tempo onde as coisas realmente importantes acontecem, onde você se apaixona de verdade, não por conveniência, onde você encontra seu propósito real, não o que os outros esperam de você, onde você se torna quem realmente é, não quem deveria ser segundo os padrões externos. É o tempo de Deus operando através da sua vida, no ritmo que sua alma precisa para florescer plenamente. Preciso fazer uma pausa importante aqui. Nos últimos meses tenho recebido centenas de comentários e mensagens de pessoas que se identificam profundamente com esse tipo de conteúdo. Pessoas que encontram nestes vídeos um espelho para suas próprias jornadas, uma linguagem para nomear o que estão vivendo, um alívio ao perceber que não estão sozinhas nessas questões existenciais profundas. E isso me enche de gratidão e propósito. Mas quero falar sobre algo fundamental. A diferença entre compreender e transformar. Entre se identificar com as ideias e colocá-las em prática na vida real. Você pode assistir dezenas de vídeos sobre autoconhecimento, ler livros sobre transformação pessoal, entender perfeitamente os conceitos que estamos explorando aqui, mas se não houver um movimento concreto na direção da mudança, tudo isso permanece como conhecimento intelectual, não como sabedoria vivida. Por isso desenvolvemos o programa Como Transformar Dor Emocional em Força, um caminho prático, estruturado, para você sair da posição de espectador da própria vida e se tornar protagonista da sua transformação. Não é mais um curso teórico, é um processo de implementação real das ferramentas que podem te ajudar a navegar por essas questões que estamos discutindo hoje. O link está no primeiro comentário fixado para quem quiser dar esse próximo passo na jornada de autoconhecimento. Agora voltemos ao nosso conteúdo, porque ainda temos muito terreno importante para explorar juntos. Você já teve a sensação de estar completamente parado enquanto o mundo inteiro se move ao redor? Como se você fosse uma pedra no meio de um rio, imóvel, enquanto a vida passa correndo pelas laterais? Essa sensação de estagnação é uma das mais angustiantes que o ser humano pode experimentar. Parece que você não está indo para lugar nenhum, não está conquistando nada, não está evoluindo. Como se tivesse ficado preso em um loop existencial, onde cada dia é igual ao anterior. Mas Jung descobriu algo revolucionário sobre esses períodos aparentemente improdutivos. Ele percebia que muitas vezes, quando as pessoas achavam que não estava acontecendo nada em suas vidas, estava acontecendo tudo. Só que estava acontecendo no invisível. Como uma semente enterrada na terra escura, que aos olhos de qualquer observador externo parece morta, mas que internamente está passando por transformações complexas e fundamentais para poder brotar quando chegar a hora certa. A sensação de estagnação geralmente aparece em momentos de transição profunda, quando você já não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem vai ser.
É como estar suspenso entre duas identidades, duas fases da vida, dois níveis de consciência. É desconfortável porque nossa mente linear quer progressão constante, quer ver resultados tangíveis, quer medir crescimento em unidades concretas. Mas a alma não funciona assim. Ela tem períodos de trabalho interno intenso, que não produzem nada visível externamente. Esses períodos de aparente inatividade são, na verdade, os momentos mais férteis da jornada interior. É quando você está processando experiências passadas, integrando lições aprendidas, reorganizando estruturas internas de pensamento e sentimento. É quando feridas antigas estão sendo curadas, padrões destrutivos estão sendo dissolvidos, nova sabedoria está sendo gerada. Mas tudo isso acontece nos bastidores da consciência, longe dos holofotes da vida externa. Jung chamava esse processo de trabalho do inconsciente. Ele percebia que quando as pessoas paravam de forçar resultados externos e se permitiam entrar nesses períodos de aparente hibernação, emergiam deles completamente transformadas. Como se houvesse uma inteligência operando além da vontade consciente, uma sabedoria que sabia exatamente o que precisava ser processado, curado, reorganizado, para que a próxima fase da vida pudesse começar. O problema é que vivemos em uma cultura viciada em movimento, em produtividade, em resultados imediatos. Ficar parado é visto como preguiça, como depressão, como falta de ambição. Ninguém te ensina que existem momentos na vida em que a coisa mais produtiva que você pode fazer é não fazer nada. Que a maior sabedoria, às vezes, é parar de tentar controlar os resultados e simplesmente confiar no processo. Quando você está nessa fase de aparente estagnação, todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria fazer. Você precisa sair mais. Você precisa de novos desafios. Você precisa se mexer. Como se movimento externo fosse sinônimo de crescimento interno. Como se agitação fosse sinônimo de evolução. Mas, às vezes, o que você realmente precisa é do oposto. Quietude, silêncio, pausa, permissão para não saber para onde está indo. É nessa quietude aparentemente improdutiva que as respostas mais importantes começam a emergir. Não as respostas que sua mente ansiosa quer ouvir, mas as respostas que sua alma precisa integrar. Respostas sobre quem você realmente é quando remove todas as máscaras, sobre o que realmente importa para você quando tira todo o barulho externo, sobre qual direção sua vida quer tomar quando você para de forçá-la a seguir roteiros pré-determinados. Jung observava que muitas pessoas saíam desses períodos de aparente estagnação com clareza cristalina sobre seus próximos passos. Como se todo aquele tempo de processamento interno finalmente se organizasse em insights práticos, em direções concretas, em ações alinhadas com sua essência. Como se a pausa forçada fosse, na verdade, uma preparação, um tempo de carregamento necessário antes de uma nova fase de expansão. A ilusão da estagnação é achar que se você não está se movendo externamente, não está evoluindo internamente, que se você não tem conquistas visíveis para mostrar, não está progredindo, que se sua vida parece igual por fora, você não está sendo transformado por dentro. Mas alguns dos crescimentos mais importantes da vida humana acontecem na invisibilidade, no silêncio, na aparente inércia que é, na verdade, gestação profunda de quem você está se tornando. Existe um momento na jornada interior em que algo extraordinário começa a acontecer. Depois de meses, talvez anos, de trabalho interno, de questionamento, de aparente estagnação, de conversa íntima com sua alma, o mundo externo começa a responder de forma quase mágica ao seu mundo interno. Jung chamava isso de sincronicidade, coincidências significativas que sugerem uma conexão profunda entre o que você está vivendo internamente e o que está acontecendo ao seu redor. De repente, o livro que você precisa ler aparece na mão de um estranho no ônibus. A conversa que você precisa ter acontece espontaneamente com alguém que você não via há anos. A oportunidade profissional que combina exatamente com seus novos valores surge sem que você tenha procurado por ela.
como se o universo estivesse conspirando a seu favor, como se existisse uma inteligência organizando as coisas de uma forma que sua mente jamais conseguiria planejar. Mas essa sincronicidade não é mágica no sentido fantasioso. É o resultado natural de um alinhamento profundo entre quem você é e como você vive. Quando você para de resistir ao seu ritmo natural, quando você se permite ser autenticamente você mesmo, quando você confia no processo mesmo sem entender completamente para onde ele está te levando, você fica mais presente, mais atento, mais capaz de perceber e aproveitar as oportunidades que sempre estiveram ali. A confiança no invisível é talvez a habilidade mais difícil de desenvolver na vida moderna. Nossa cultura nos ensina a confiar apenas no que podemos controlar, medir, prever. Nos ensina que confiar é ingenuidade, que entrega é passividade, que esperar é perder tempo. Mas Jung descobriu que existe uma sabedoria que opera além do controle consciente. Uma inteligência que vê conexões que nossa mente linear não consegue perceber. Confiar no tempo de Deus não significa sentar e esperar que as coisas aconteçam sozinhas. Significa fazer sua parte com toda a dedicação, mas sem a ansiedade de quem precisa controlar os resultados. Significa plantar sementes todos os dias, regar com cuidado, mas entender que a germinação acontece em um tempo que não depende da sua vontade. Significa trabalhar intensamente no que está ao seu alcance e entregar o resto para uma sabedoria maior. Essa entrega não é resignação. É uma forma mais madura de ação. É agir a partir da confiança, em vez de agir a partir do medo. É fazer escolhas baseadas no que ressoa com sua essência, não no que garante resultados imediatos. É investir energia naquilo que tem significado para você, mesmo quando não há garantias de que vai dar certo. É escolher autenticidade sobre segurança, verdade sobre aprovação. Quando você vive dessa forma, algo interessante acontece. Você para de desperdiçar energia lutando contra correntes que são mais fortes que você. Para de tentar forçar portas que não querem se abrir. Para de insistir em relacionamentos que drenam sua vitalidade. E essa energia que você economiza fica disponível para perceber e aproveitar as oportunidades que realmente estão alinhadas com seu caminho. A sincronicidade aparece quando você está vivendo em coerência consigo mesmo. Quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados. Quando você não está mais dividido entre o que quer e o que acha que deveria querer, entre quem você é e quem os outros esperam que você seja. Essa coerência interna cria uma espécie de campo magnético que atrai pessoas, situações e oportunidades que ressoam com sua frequência autêntica. Jung percebia que muitas pessoas perdiam essas sincronicidades porque estavam ocupadas demais, tentando fazer a vida acontecer de acordo com seus planos. Elas tinham uma ideia fixa de como as coisas deveriam ser e perdiam as oportunidades de como as coisas realmente poderiam ser. Como alguém que está procurando por uma cor específica e não percebe todas as outras cores ao redor. A confiança no processo não é cega, é informada pela experiência de que existe uma sabedoria operando além da sua compreensão. É baseada na observação de que quando você se alinha com sua verdade interior, a vida exterior se reorganiza para apoiar essa verdade. Não sempre da forma que você imaginou, mas sempre da forma que você precisa para continuar crescendo, aprendendo, se tornando quem realmente é. O tempo de Deus é o tempo em que a vida se alinha ao que você precisa, não necessariamente ao que você quer. É quando você percebe que seus desejos mais profundos estão sendo atendidos de formas que você nunca imaginou. É quando você compreende que talvez você tenha pedido pelas coisas erradas, mas recebido exatamente as coisas certas. É quando a confiança substitui o controle como sua forma principal de se relacionar com o futuro. Uma das dores mais silenciosas e incompreendidas da existência humana é o luto pela vida que você planejou, mas que nunca aconteceu. O luto pelos sonhos que não se realizaram, pelo relacionamento que não deu certo, pela carreira que não decolou, pelos filhos que não vieram,
pela versão de você mesmo que você pensava que seria aos 30, aos 40, aos 50. É uma dor que não tem nome oficial, que não gera condolências, que não tem ritual de despedida, mas que pode ser devastadora. Jung percebia que muitas pessoas chegavam à meia-idade carregando esse luto não processado. Elas tinham construído suas identidades em torno de expectativas que não se concretizaram, e agora não sabiam quem eram sem aqueles planos. Como alguém que passa décadas se preparando para ser uma coisa e de repente descobre que a vida tinha outros planos. A sensação é de ter investido energia na direção errada, de ter perdido tempo, de estar começando tarde demais. Esse luto é especialmente doloroso porque envolve algo que nunca existiu. Você não pode mostrar fotos da vida que não viveu, não pode contar histórias dos momentos que não aconteceram, não pode saudades de experiências que ficaram só na imaginação. É um vazio com formato específico, o formato dos seus sonhos não realizados. E esse vazio dói de uma forma única, porque representa não só o que você perdeu, mas o que nunca teve. A cultura do otimismo tóxico não sabe lidar com esse tipo de dor. Ela oferece frases feitas como "tudo acontece por um motivo", ou "quando uma porta se fecha, outra se abre", como se a dor de ver seus planos ruírem pudesse ser resolvida com uma mudança de perspectiva. Mas Jung entendia que algumas dores precisam ser sentidas completamente antes de poderem ser transformadas. Que alguns lutos precisam ser honrados antes de poderem ser superados. O processo de luto pela vida planejada tem suas próprias etapas. Primeiro vem a negação. Isso é só uma fase, logo tudo volta ao normal. Depois a raiva. Por que comigo? Por que agora? Em seguida a barganha. Se eu fizer isso ou aquilo, talvez ainda dê tempo de consertar. Depois a depressão. Nada mais faz sentido. Perdi tudo. E finalmente, se você permitir a aceitação, talvez a vida tenha outros planos para mim. Mas a aceitação não é conformismo. É a abertura para a possibilidade de que talvez você tenha sonhado pequeno demais. Que talvez seus planos fossem baseados no que você pensava que queria, quando ainda não se conhecia completamente. Que talvez a vida tenha impedido você de seguir um caminho que não era realmente seu, para poder te mostrar um caminho que você nem imaginava que existia. Jung observava que muitas das pessoas mais interessantes e realizadas que ele conhecia tinham histórias de planos que ruíram completamente, como se a frustração dos planos originais tivesse forçado elas a descobrir recursos internos que nem sabiam que tinham, como se a impossibilidade de ser quem pensavam que queriam ser tivesse aberto espaço para se tornarem quem realmente eram. Como se Deus tivesse atrasado tudo o que elas queriam para poder entregar aquilo que elas realmente precisavam. Esse processo de luto é também um processo de libertação. Libertação das expectativas que talvez nunca tenham sido suas, dos sonhos que talvez fossem mais imposições sociais do que desejos autênticos, das versões de você mesmo que talvez fossem mais máscaras do que verdadeiras identidades. Quando você finalmente se permite chorar pela vida que não teve, você também se permite nascer para a vida que ainda pode ter. O luto pela vida planejada é doloroso, mas também é sagrado. É o reconhecimento honesto de que você investiu amor, energia, esperança em algo que não se concretizou. E esse investimento não foi desperdício, foi aprendizado, foi crescimento, foi a forma que você tinha naquele momento de se relacionar com o futuro. Agora você tem a oportunidade de se relacionar de forma diferente, mais madura, mais consciente de que planos são direções, não destinos obrigatórios. Às vezes Deus atrasa tudo o que você quer, porque sabe que você ainda não está pronto para receber o que realmente merece. Às vezes, Ele permite que seus planos ruam para que você possa descobrir sonhos maiores, mais alinhados com quem você realmente é. Às vezes, o que parece atraso é, na verdade, proteção. O que parece negação é, na verdade, preparação para algo melhor. Algo que você não conseguia imaginar quando estava focado apenas nos seus planos originais. A comunicação mais profunda da alma
não acontece através de palavras. Acontece através de silêncios, de vazios, de intervalos entre uma emoção e outra. É nos espaços não preenchidos da vida que as mensagens mais importantes são transmitidas. Jung sabia disso. Ele percebia que muitas vezes o que seus pacientes não diziam era mais revelador do que aquilo que falavam. Que os sintomas eram linguagem, que as crises eram tentativas de comunicação, que as repetições de padrões eram chamados de atenção da alma. Existe uma sabedoria que opera através da ausência. Quando você não consegue mais assistir àqueles filmes que sempre gostou, talvez sua alma esteja dizendo que você superou aquela fase. Quando você não sente mais prazer nas atividades que antes te animavam, talvez seja sinal de que você está pronto para descobrir novos interesses. Quando os relacionamentos que pareciam sólidos começam a parecer superficiais, talvez seja a hora de buscar conexões mais profundas. O vazio que tanto assusta pode ser, na verdade, espaço sendo criado para algo novo. Como quando você limpa um armário lotado de roupas que não usa mais. Primeiro parece que você tem menos, mas na verdade você tem espaço para o que realmente importa. A alma funciona assim. Ela cria vazios estratégicos. Remove o que não serve mais para que o que precisa aparecer tenha lugar para se manifestar. Jung dizia uma coisa profunda. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. A resistência mantém as coisas congeladas no lugar. É como tentar segurar água na mão fechada. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Mas quando você aceita o fluxo natural da vida, quando você para de lutar contra o que está acontecendo, a energia que estava sendo desperdiçada na resistência fica disponível para a transformação. Aceitar não significa gostar, não significa concordar, não significa desistir de agir. Significa reconhecer a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Significa parar de desperdiçar energia negando o que é óbvio, tentando mudar o que não pode ser mudado, controlando o que está além do seu controle. É a sabedoria de distinguir entre o que você pode influenciar e o que você só pode aceitar. Essa aceitação liberta uma energia extraordinária. Quando você para de lutar contra a corrente, você pode começar a nadar com ela. Quando você para de resistir ao que a vida está tentando te ensinar, você pode começar a aprender as lições de forma mais rápida e menos dolorosa. Quando você para de negar seus sentimentos, eles podem começar a se mover, a se transformar, a revelar a sabedoria que carregam. Escutar o que não dizem significa desenvolver uma sensibilidade para as entrelinhas da própria existência, para os padrões que se repetem, para as sincronicidades que aparecem, para os sonhos que insistem em voltar, para as pessoas que aparecem na sua vida no momento certo, para as portas que se fecham e as janelas que se abrem, para a dança complexa entre seus desejos conscientes e sua sabedoria inconsciente. A alma fala através de sintomas, porque é a língua que ela conhece. Quando você ignora uma necessidade emocional, ela pode aparecer como ansiedade física. Quando você nega uma verdade importante, ela pode aparecer como insônia persistente. Quando você está vivendo fora do seu ritmo natural, ela pode aparecer como fadiga crônica. Não é doença no sentido tradicional, é comunicação. É sua essência tentando chamar sua atenção para algo que precisa ser visto, ouvido, integrado. Jung percebia que o sentido da vida não é algo que você encontra pronto, como um tesouro enterrado. É algo que você constrói na relação íntima com o que dói, com o que não faz sentido, com o que resiste à explicação fácil. O sentido nasce do encontro corajoso com sua própria contradição, com sua própria complexidade, com sua própria humanidade imperfeita. É na aceitação da sua vulnerabilidade que você encontra sua força mais autêntica. Escutar o que não dizem é escutar os intervalos entre as palavras da sua própria vida. É perceber que talvez sua alma esteja tentando te contar uma história diferente da que você pensava que estava vivendo. Uma história onde os atrasos são preparações, onde as frustrações são redirecionamentos,
onde as perdas são limpezas necessárias para que algo maior possa nascer. Uma história onde você não está atrasado para a vida. Você está exatamente onde precisa estar para se tornar quem realmente é. Chegamos ao ponto mais transformador desta jornada. A compreensão de que o sentido da vida não é algo que você descobre como quem acha uma moeda perdida no sofá. O sentido é algo que você escolhe construir, dia após dia, nas pequenas e grandes decisões que definem quem você é e como você se relaciona com a existência. É uma responsabilidade assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Você é co-criador do significado da sua própria vida. A pergunta fundamental muda completamente quando você entende isso. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que eu posso aprender com isso? Em vez de quando minha vida vai fazer sentido, você pergunta, que sentido eu estou dando à minha vida hoje? É uma mudança sutil na linguagem, mas revolucionária na prática. Você sai da posição de vítima das circunstâncias e assume a posição de protagonista da sua história. Jung percebia que as pessoas mais realizadas não eram necessariamente aquelas que tinham tido vidas mais fáceis. Eram aquelas que tinham encontrado formas criativas de dar significado às suas experiências, mesmo as mais dolorosas. Como alguém que transforma uma cicatriz em obra de arte, que transforma trauma em sabedoria, que transforma sofrimento em compaixão pelos outros. O sentido não elimina a dor, ele a transforma em algo que vale a pena ter vivido. Isso não significa romantizar o sofrimento ou fingir que tudo tem um propósito maior predeterminado. Significa reconhecer seu poder de escolher como se relacionar com o que não pode mudar. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode influenciar profundamente o que você faz com o que acontece. Pode escolher ser esmagado pelas circunstâncias ou ser forjado por elas. Pode escolher se tornar amargo ou se tornar sábio. Pode escolher se fechar ou se abrir. O sentido como escolha também significa assumir responsabilidade pela qualidade da sua presença no mundo. Cada interação que você tem, cada palavra que você fala, cada energia que você emite está contribuindo para o sentido coletivo da existência humana. Você não é só consumidor de significado. Você é produtor dele. Sua vida não é só sobre você. É sobre o impacto que você tem nos outros, na comunidade, no mundo ao redor. Essa perspectiva transforma completamente a relação com o tempo. O tempo de Deus não é um cronograma externo que você precisa decifrar. É o tempo em que você escolhe viver com presença, com intencionalidade, com amor. É quando você para de correr atrás do futuro e começa a habitar plenamente o presente. É quando você percebe que cada momento é uma oportunidade de escolher quem você quer ser, independentemente das circunstâncias. A construção do sentido acontece na intersecção entre três elementos: presença, verdade e aceitação. Presença para estar realmente onde você está, não perdido no passado ou projetado no futuro. Verdade para reconhecer honestamente o que você está sentindo, pensando, vivendo. Aceitação para abraçar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Quando esses três elementos se encontram, o sentido emerge naturalmente. Jung entendia que o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, não tem fim. Você está sempre se tornando, sempre descobrindo novas camadas de si mesmo, sempre integrando novas experiências à sua compreensão de mundo. O sentido da vida, portanto, não é uma descoberta única e definitiva. É uma construção constante, uma escolha renovada a cada dia de continuar crescendo, aprendendo, se transformando. Quando você abraça o sentido como escolha, algo extraordinário acontece com sua relação com o futuro. Você para de esperar que as circunstâncias se alinhem perfeitamente para começar a viver de verdade. Para de adiar a felicidade até que tudo esteja resolvido. Para de esperar permissão do mundo para ser quem você é. Você entende que a vida não é um ensaio para algo maior. Ela é o evento principal acontecendo agora.
O tempo da alma, ou de Deus, só parece diferente do tempo do relógio, porque está alinhado com um destino maior. O destino de você se tornar a versão mais autêntica e compassiva de si mesmo. Não a versão perfeita. Essa não existe. Mas a versão real, vulnerável, humana, que escolhe criar significado mesmo em meio à incerteza. Que escolhe amar mesmo sem garantias. Que escolhe continuar crescendo mesmo quando crescer dói. A grande revelação é que você não está atrasado para nada. Você está exatamente onde precisa estar para fazer as escolhas que só você pode fazer. Para aprender as lições que só você pode aprender. Para dar ao mundo algo que só você pode dar. O sentido da sua vida não é um mistério a ser decifrado. É uma obra de arte a ser criada. E você é, simultaneamente, o artista e a obra de arte. O criador e a criação. O buscador e aquilo que está sendo buscado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que essa conversa é importante. Reconhece que essas perguntas que exploramos sobre sentido, sobre tempo, sobre o propósito da existência, são as perguntas que realmente importam. São as perguntas que definem a qualidade da sua vida, independentemente das circunstâncias externas que você enfrenta. E o simples fato de você estar buscando essas respostas já diz muito sobre quem você é e sobre a jornada que você está disposto a fazer. Quero que você entenda algo fundamental. Você não está atrasado para a vida. Você não perdeu o timing. Você não está fora do compasso com algum cronograma universal que determina quando cada coisa deveria acontecer. Essa sensação de atraso que talvez você carregue é, na verdade, o resultado de viver segundo expectativas que não são suas, de tentar seguir roteiros que foram escritos por outros, para outras pessoas, em outros tempos. Sua alma tem seu próprio ritmo, e esse ritmo é sagrado. A dor que você sente, essa sensação de vazio, de falta de direção, de perguntar se sua vida tem sentido, talvez não seja a ausência de propósito. Talvez seja o nascimento de um novo sentido. Como as dores do parto, que são sinais não de que algo está errado, mas de que algo extraordinário está para nascer. Sua vida atual pode estar gestando uma versão de você mesmo que você ainda nem imagina, mas que sua alma já conhece intimamente. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não segue cronogramas externos. Ela segue os ritmos profundos da psique, os ciclos naturais de morte e renascimento que caracterizam todo o crescimento autêntico. Às vezes você precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. Às vezes precisa que tudo ruía para descobrir o que realmente é sólido dentro de você. Às vezes precisa atravessar a noite escura da alma para descobrir sua própria luz. O tempo de Deus, ou da alma, se você preferir uma linguagem menos religiosa, é o tempo em que você para de lutar contra seu ritmo natural e começa a dançar com ele. É quando você percebe que não precisa forçar as coisas a acontecer, mas pode criar condições para que elas floresçam naturalmente. É quando você entende que a vida não é uma corrida contra o relógio, mas uma jornada de descoberta que acontece no seu próprio compasso. Talvez você tenha passado anos tentando acelerar processos que só funcionam na lentidão, tentando forçar relacionamentos que precisavam de tempo para amadurecer, tentando apressar curas que exigiam paciência, tentando acelerar conquistas que dependiam de um amadurecimento interno que não pode ser forçado. E talvez agora você esteja começando a entender que existe uma sabedoria em respeitar os tempos naturais das coisas importantes. A sincronicidade não é magia, é o resultado natural de viver alinhado com sua verdade. Quando você para de desperdiçar energia resistindo ao que não pode mudar e investir essa energia naquilo que realmente está ao seu alcance, quando você para de viver a vida que os outros esperam e começar a viver a vida que pulsa dentro de você, o mundo exterior começa a responder de formas surpreendentes, não porque você controlou os resultados, mas porque você se alinhava com o fluxo natural da existência. O sentido da vida
não está escondido em algum lugar esperando para ser descoberto. Ele está sendo construído por você, escolha após escolha, dia após dia. Na forma como você decide se relacionar com a alegria e com a dor, com os sucessos e com os fracassos, com os encontros e com as despedidas. Você é co-criador do significado da sua existência, e essa é uma responsabilidade assustadora e linda ao mesmo tempo. Se você está passando por um momento difícil agora, se sua vida parece não fazer sentido, se você sente que está atrasado para tudo que importa, quero que você considere uma possibilidade. Talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para que algo importante possa nascer. Algo que não pode ser apressado, que não pode ser forçado, que precisa do tempo certo para amadurecer. Algo que vai fazer todos os aparentes atrasos, todas as frustrações, todas as confusões valerem a pena. O tempo da alma é diferente porque está conectado com um destino maior. O destino de você se tornar quem realmente é, não quem os outros querem que você seja. E esse processo não tem idade limite, não tem prazo de validade, não tem cronograma fixo. Ele acontece quando tem que acontecer, no ritmo que tem que acontecer, da forma que tem que acontecer. Seu papel não é acelerar o processo, mas confiar nele. Não é controlá-lo, mas participar dele com presença e coragem. Jung dizia que a vida não vivida cobra seu preço em neuroses e sintomas, mas ele também sabia que nunca é tarde para começar a viver autenticamente. Nunca é tarde para fazer as pazes com seu ritmo natural. Nunca é tarde para parar de se comparar com outros e começar a honrar sua própria jornada. Nunca é tarde para escolher sentido sobre facilidade, verdade sobre aprovação, autenticidade sobre segurança. Sua vida tem sim um sentido, mas não um sentido que você vai encontrar pronto, como um tesouro enterrado. Um sentido que você está construindo, tijolo por tijolo, escolha por escolha, relacionamento por relacionamento, experiência por experiência. Um sentido que emerge do encontro corajoso entre quem você é e como você escolhe viver. Um sentido que nasce não da ausência de dor, mas da transformação criativa da dor em sabedoria, em compaixão, em força para continuar crescendo. Agora quero que você faça uma coisa importante. Nos comentários aqui embaixo, quero que você escreva sobre aquilo que está demorando demais na sua vida. Aquilo que você sente que deveria ter acontecido já, mas que ainda não aconteceu. Pode ser um relacionamento, uma realização profissional, uma cura emocional, uma descoberta sobre si mesmo. Qualquer coisa que te faz sentir que você está atrasado para a sua própria vida. Vamos transformar esse descompasso em escuta. Vamos olhar juntos para esses atrasos, não como fracassos, mas como mistérios que sua alma ainda está resolvendo. Como processos que estão acontecendo no tempo certo, mesmo quando parecem estar acontecendo no tempo errado. Como preparações necessárias para algo que você ainda não consegue ver, mas que sua essência já conhece. Escreve aí nos comentários. Vamos criar um espaço seguro, onde essas angústias podem ser compartilhadas sem julgamento. Onde você pode perceber que não está sozinho nessas questões existenciais. Onde podemos nos lembrar uns aos outros de que estar perdido às vezes é o primeiro passo para se encontrar de verdade. Que questionar o sentido da vida não é sinal de depressão. É sinal de que você está vivo demais para aceitar uma existência superficial. E se este vídeo tocou algo dentro de você, se você reconheceu sua própria história nas palavras que compartilhamos aqui, deixa seu like. Não porque eu preciso dos números, mas porque seu like é uma forma de dizer: sim, eu também passo por isso. Sim, essas perguntas também são importantes para mim. Sim, eu também estou em busca da minha verdade. É uma forma de nos conectarmos através da vulnerabilidade compartilhada, da busca comum por autenticidade e sentido. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Porque aqui não falamos de motivação superficial ou de soluções rápidas. Falamos de verdade. Falamos das perguntas que realmente importam. Falamos
dos processos que realmente transformam. E se você está buscando esse tipo de conteúdo, esse é o seu lugar. Aqui você vai encontrar sempre reflexões profundas, conversas honestas sobre os desafios reais de ser humano e a lembrança constante de que você não precisa ter todas as respostas para começar a viver com mais autenticidade. Ativa o sininho das notificações também, porque cada vídeo novo que publicamos aqui é uma oportunidade de continuarmos essa jornada juntos, de explorarmos diferentes aspectos da experiência humana, de aprendermos uns com os outros, de descobrirmos que nossas perguntas mais íntimas são também universais e que nessa universalidade encontramos não só conforto, mas também sabedoria coletiva para navegar pelas complexidades da existência. Porque, no final das contas, talvez essa seja uma das descobertas mais importantes que podemos fazer. Não estamos sozinhos nessa jornada. Nossas dúvidas, nossos medos, nossas buscas por sentido fazem parte da experiência humana comum. E quando compartilhamos essas experiências com honestidade e vulnerabilidade, quando criamos espaços seguros para essas conversas difíceis mas necessárias, estamos contribuindo não só para a nossa própria cura, mas para a cura coletiva de uma humanidade que muitas vezes se sente perdida e desconectada. Então, escreve aí nos comentários. Compartilhe a sua reflexão. Vamos continuar essa conversa importante. Vamos continuar nos lembrando uns aos outros de que não estamos atrasados para a vida. Estamos exatamente onde precisamos estar para nos tornarmos quem realmente somos, no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo da alma, no nosso tempo sagrado e único.